a qualquer momento agora. Pronto, estamos ao vivo. Oi. Bem-vindos, pessoal, ao Sleeping Reality de agosto de 2026. Estou aqui com Penny Colley. Penny, como você está esta noite? Estou bem, muito bem. E espero que você também esteja. E espero que todo mundo aí fora esteja se sentindo ótimo ultimamente. Sim, eu também espero. E pessoal, para quem está assistindo, apertem os cintos. Nós não vamos sair daqui até eu conseguir respostas, hoje à noite. Estou muito focada em um assunto que acho que vocês também podem estar pensando. Então, primeiro, quero conversar com a Penny. Ela acabou de voltar da Tesla Tech Conference, onde foi palestrante, e eu tive a sorte de poder assistir a palestra dela online. Se você tiver interesse em assistir a Tesla Tech Conference, pode acessar toda a conferência online. Custa apenas R$ 99. E, nossa, é um inovador atrás do outro fazendo o trabalho que precisamos. Nós precisamos desesperadamente nos tornar nomes conhecidos. Eu não acho que muita coisa disso seja informação nova. Penny, eu acho que isso só foi muito suprimido, e esses são os inventores de garagem que estão fazendo o trabalho. Então eu consegui assistir a palestra da Penny, que é muito boa. E a maioria das minhas perguntas hoje à noite vai se concentrar no que ela abordou naquela palestra. Mas por que você não conta pra gente, Penny, como foi a conferência para você, o que você tirou dela e qualquer pensamento que gostaria de compartilhar conosco? Certo, bem, chegar lá e voltar para casa foi o maior desafio de tudo. Mas uma vez que eu estava lá, eu vi coisas parecidas com o que você viu. É tipo, olha todas essas pessoas mexendo na garagem ou na oficina delas, descobrindo ou entendendo tantas coisas, experimentando coisas. Você me ouve dizer isso o tempo todo. Experimente coisas. E chegando a essas percepções incríveis, ideias, tecnologia, e nós estamos avançando. Estamos avançando para o que vou chamar de mundo do plasma, física de plasmas. E essa parte para mim foi maravilhosa. O que me surpreendeu foi esse fio condutor que passou por muitas das apresentações e que tinha a ver com a consciência. Algumas tinham a ver, só que eles não percebiam. Acho que eles nem perceberam, mas sabendo que eu sei e ouvindo, é como se eles estivessem falando, tipo, nessa frequência, isso, ou naquela frequência, aquilo. E eu fiquei tipo, eles estão falando sobre consciência. Então eu pensei, ok, tudo bem. Isso é algo que acho que está começando a surgir. E claro, a minha apresentação foi: ei, é hora de uma ciência da consciência. E eu não sabia se isso seria algo muito fora da caixa, mas as pessoas vieram falar comigo nos dias seguintes: meu Deus, obrigada, obrigada. Então eles gostaram e eu pensei: ok, estamos prontas para uma ciência da consciência. E esses caras estão todos mexendo com isso. E quando eles juntarem as peças, isso vai ser uma grande mudança, um enorme salto à frente. Sim, e eu acho que vai ser exponencial, sim, porque eu acho que a ciência da consciência, a consciência é a peça que falta. Isso vai turbinar todos os caras que estão trabalhando com energia, com água, com tudo isso. Ainda não consegui assistir a todas as palestras, mas olha, as que eu assisti foram empolgantes, empolgantes. Eles são simplesmente o que eu amei nisso foi a sensação de Velho Oeste. Isso é verdade. Os palestrantes, quero dizer, esses caras não estão seguindo as regras. Não mesmo. Eles ficam experimentando até descobrir algo que funcione. E depois continuam experimentando para melhorar ainda mais. E eles são legais, são divertidos, são excêntricos e são ousados. E eu acho que é essa energia que precisamos resgatar. Sim, precisamos mesmo, de verdade. Há uma criatividade selvagem. É como se, quando você deixa eles livres, eles simplesmente vão lá e fazem as coisas. Então, e eles fazem isso, e eles nem sempre sabem como apresentar o que estão dizendo de uma forma que siga a física do plasma propriamente dita. Mas é com isso que eles estão brincando, e eu acho que estamos entrando nesse paradigma, tipo a 150 quilômetros por hora, agora.
Aqueles que estão apresentando ou que estávamos apresentando, e há tanto potencial, você viu? Aquele cara que tinha construído, eu não sei, era tipo uma nave espacial de quase 4 metros de diâmetro, e ele estava fazendo ela flutuar? Tá bom. Então, é tipo, pronto. E isso não é tecnologia do estado profundo, essa é a nossa tecnologia. Somos nós que estamos desvendando isso. Tá, tem alguma coisa. Tem algo a ser descoberto aqui. E sim, eu acho que, sabe, uma parte do governo dos Estados Unidos tem toda essa tecnologia. E eles, quando você conhece a história da ciência desde a década de 1850 em diante, e você meio que tem um panorama geral, não precisa ser perfeito, mas uma ideia geral do que as pessoas estavam descobrindo e no que estavam mexendo, remexendo, fuçando. Você pode ver que tivemos esse caminho extraordinário até chegar à tecnologia avançada. E eu acho que estava contando para alguém mais cedo hoje, acho que a descoberta, os ETS nos observando disseram: Ei, eles descobriram, precisamos estar presentes, precisamos intervir. E claro, o governo dos Estados Unidos fechou tudo, tudo o que podiam, para que pudessem tentar fazer engenharia reversa e tal. Mas eles já tinham a maior parte da teoria. Muito da engenharia já estava resolvida. Então, as naves ET forneceram alguns insights e, como eu diria, inspiração. Mas nós conseguimos. Nós conquistamos tudo até aqui e talvez não tenhamos reconhecido o que conquistamos. Mas quando os ETS apareceram, tudo realmente se encaixou. Então, eu acho que estamos avançando em um ritmo maravilhoso. Sim, ao entrar nesse mundo da física de plasma, você não pode ir para lá sem falar de consciência, porque o plasma responde diretamente à consciência, imediatamente. O plasma é a consciência tomando forma. E E então eles vão ter que levar em conta, sabe, o que você está fazendo com a sua consciência. O quê? Qual é a sua mentalidade quando você está mexendo naquela garagem ou naquele laboratório? Sim, quero falar um pouco sobre como cheguei ao ponto de meio que fazer um pequeno drama em um e-mail para a Penny, porque estávamos conversando sobre o que queríamos discutir. Porque acho que isso pode ser, talvez, onde eu estava também, sim. E foi que eu já estava de saco cheio, porque em todo lugar que eu olhava, eu ouvia ou mentiras ou besteiras. Eu sei. Sabe, mentiras do governo, mentiras das agências, mentiras de Eu sei. os faladores de plantão, as besteiras da nova era. Besteiras esotéricas, sabe? Eu, em todo lugar que eu olho, e eu, sabe, é como todos os faladores de plantão no YouTube, uma atrás da outra. Isso está acontecendo, aquilo está acontecendo, aquilo está acontecendo. E eu realmente tinha chegado ao meu limite, porque o que eu queria era, e acho que eu disse isso no e-mail, eu quero a base científica para a realidade em que vivemos. Eu quero saber como essa realidade funciona. Estou cansada de ser enganada. Estou cansada de ser induzida ao erro. Estou cansada disso. E para mim, essa frustração, bem aí, é a chave que desbloqueia o próximo passo do conhecimento. Você está certa. Essa frustração pede uma resposta. Então, eu mandei um e-mail bem atravessado para a Penny, dizendo que eu já estava de saco cheio. E ela me respondeu: Você sabe disso? E eu acabei assistindo a palestra dela no Test Tech, e isso respondeu completamente a minha pergunta. E foi sobre isso que a Penny falou na conferência. E eu peguei algumas anotações de quando tirei print das coisas que você mostrou no seu computador, que eu quero comentar. Está explicado de uma forma muito concisa como essa realidade é formada, como as coisas se materializam e como tudo acontece. Sabe aquele ditado da nova era que sempre me irritou? Que é você cria a sua realidade. E eu pensava, besteira, quem fez isso foi aquele idiota, não eu.
Eu sei, ouço isso o tempo todo. E então, o que eu reconheço agora? Porque já me falaram muito e outras pessoas já falaram sobre plasma o suficiente para eu entender agora. Demora um pouco. Demorou um pouco para eu realmente juntar todas as peças e perceber que sim, nós criamos 100% da nossa realidade. O que nós? Mas o que também precisamos colocar nessa equação é que a pessoa ao nosso lado também está criando. Isso mesmo. Você não é a única criando. Então, e se você defende cuidado? Cuidado. Por isso é tão importante termos foco e intenção no que queremos, certo? Pessoas que simplesmente, sabe, vou ver o que acontece, ou vou deixar a vida me levar, ou isso e aquilo. Então você só está seguindo as intenções dos outros. Mas enfim, estou me desviando do assunto. Então aqui, quero pegar algumas anotações, Penny, e vou ler e talvez você possa comentar sobre elas. Isso é, quando ele falou sobre o teacup dictation, Sim. o processo pelo qual o espaço se torna matéria. E o que eu adoro nisso é que os passos são tão práticos e fáceis de entender e simplesmente flui de uma forma tão bonita. A mente, e eu acredito que você está falando sobre a mente universal, é a propriedade de consciência do espaço. Certo. E quando você diz mente, está falando sobre a mente universal, está correto? Certo. Não é a mente humana, nem a das plantas, nem a dos animais. É a mente. Você pode dizer que é quase a mente de Deus. É essa propriedade de consciência geral que responde. Sim, é. Então o espaço tem consciência. Certo. Energia é consciência em movimento. Isso mesmo. Certo. O que, aliás, todo mundo que apresentou naquela conferência, sabe, poderia aplicar isso ao seu trabalho. Isso mesmo. As partículas são inteligentes. Não. E os padrões se auto-organizam e buscam evoluir e crescer. Certo. Você quer falar um pouco sobre isso? E depois eu tenho uma pergunta sobre esse último ponto, o padrão se auto-organizando. Ok. Então nós emergimos. Humanos, árvores, plantas, animais, carros, prédios, todos emergem dessa sopa de partículas. Mas de onde vêm as partículas? Elas vêm de ondas de frequência. E isso nós chamamos de energia na ciência. Então, se começarmos do início, temos esse globo, é cósmico, não global. Espaço cósmico. Está cheio de espaço. Esse espaço é consciente e é muito silencioso e muito calmo. É um estado de bem-aventurança. Mas se ele começa a se mover, quando começa a se mover, passa por uma mudança de fase. Partindo dessa mente, digamos, num estado de simples consciência, mas sem estar consciente de nada em particular, apenas com a capacidade de estar consciente, agora ela começa a se mover. A mudança de fase, que ocorre quando ela passa de mente para movimento, é uma mudança de fase de mente para consciência. E é assim que a mente se torna consciência. Consciência é realmente a mente em movimento. Então, isso é energia. Na ciência, chamamos isso de energia. E isso é consistente com o que os cientistas de hoje dizem. De alguma forma, o espaço começa a se mover. Sabe? E é assim. E existem coisas que não sabemos. Mas uma vez que você tem movimento, você tem ondas. Ondas de frequência, elas espiralam. E há uma pequena centelha de luz que é produzida na pontinha, no final. Isso tem o que chamamos de Z-pint, porque a espiral começa grande e depois vai até um pontinho bem pequeno. E então há um clarão de partículas, um flash de fóton. E o tamanho da frequência, o comprimento, a velocidade, sabe, a frequência disso, quantas vezes ela gira, tudo isso cria diferentes tipos de partículas. Então, o tipo de frequência cria um tipo de partícula. E aí você tem partículas, partículas. Agora você tem inteligência. Assim que você tem uma partícula, isso é uma forma, isso é matéria. E a matéria começa a se comunicar.
Isso é, isso é o que eu acho tão incrível. Ela se comunica. E o que ela comunica? É isso que eu posso fazer. É tipo, olha mãe, me assiste mãe, olha o que eu posso fazer mãe. E a criança dá um pulinho de 15 centímetros na piscina, ou qualquer coisa, ou pula corda, ou qualquer coisa assim. E então nós temos essas partículas. E aí as partículas são inteligentes. Inteligência significa a capacidade de se comunicar. E as pessoas são partículas. E não estamos falando de comunicação humana. Estamos falando de comunicação de localização no espaço, rotação, direção, tudo isso. É isso que uma partícula comunica, e outras partículas serão atraídas ou não. E então o que acontece é que você acaba ficando com todas essas partículas, milhões e milhões de partículas. E aqui está algo que eu vi e que ainda não descobri como dizer em palavras. Eu preciso mostrar em um gráfico. Mas dentro dessa massa de partículas, certas partículas em determinados locais vão descobrir que podem trabalhar juntas. Pode haver 5 milhões de outras partículas no caminho, no meio delas, mas elas são irrelevantes. As que estão se comunicando começam a construir uma estrutura, e nós chamamos isso de retículo, estrutura reticular. Essa estrutura de rede é a base de toda a química. E então as partículas começam a trabalhar juntas e criam um padrão. O padrão agora se torna a base para criar um plasma. O que é um plasma? É um grupo de partículas trabalhando juntas, comunicando-se entre si. Esse grupo de partículas emerge. Nós dizemos que emerge da sopa. Na verdade, nós apenas o identificamos na sopa de partículas e dizemos: olha, ali está uma coisa qualquer. E o plasma se torna matéria. Então, esses são os passos para se tornar uma coisa real. Sabe, algo que você pode tocar, sentir, ouvir e ver, ou talvez provar, cheirar e se aquecer, ou qualquer coisa assim. Certo. Então, nós temos esse plasma, que é um grupo de partículas. Certo. Então, estou tentando entender como a minha intenção, ou a sua intenção, ou a intenção de alguém impacta esse plasma? Ok, então, plasma, você tem a mente, você começa com a mente, que se torna consciência, que se torna inteligência, que se torna intenção. Qual é a intenção? É sobreviver, se preservar, crescer e evoluir para algo maior. Então você tem essa consciência, mente e inteligência. Tudo isso está embutido no padrão. E esse padrão então começa a se comunicar. Se, agora, digamos que você levou muito tempo para que formas humanas, humanoides, com toda a sua complexidade, evoluíssem. Foi um processo longo. Nós somos responsáveis por nos manter funcionando. Ok. Então, quando um humano, vamos apenas conversar, o impacto humano, o impacto da consciência humana na sopa, no sentido de impactar plasmas já existentes ou criar novos plasmas. Ambos são válidos. Então você tem esses raios azuis, esses dois feixes de laser que saem dos seus olhos e convergem em um ponto a cerca de meio metro à sua frente. E eles moldam a matéria com base na intenção, na imagem ou no sentimento que você tem em sua consciência no momento em que está olhando para lá. Ok, é simples assim. Quando você vê como um holograma funciona, como a fotografia holográfica funciona, você percebe: uau, é a mesma coisa que o ser humano faz. Você tem essa intenção. Eu quero algo. Ou talvez seus olhos estejam até fechados. Certo, você ainda emite essa energia tremenda. Todo o seu conjunto de frequências se remodela e se reorganiza com base no que você está pensando, querendo, sentindo, fazendo no dia a dia. Minuto a minuto, na verdade. Então você se senta para meditar e sobre o que você medita?
Digamos que você queira sair das dívidas. E então você está tentando. Se você entra na meditação e diz, quero eliminar as dívidas, você está totalmente focada nas dívidas. Você só vai criar mais dívidas. Se você disser nessa meditação, eu tenho dinheiro, estou nadando em dinheiro, eu sinto, eu ouço, eu cheiro, eu provo isso, eu toco nisso, estou vivendo uma vida tranquila e assim por diante. O que você projeta nesse momento é abundância. Acho que podemos chamar de abundância. E isso muda tudo ao seu redor. Agora veja bem: se o seu problema de dívida está baseado no Afeganistão, em Londres, ou no Brasil, ou, sabe, Xangai, em algum outro lugar, você pode não ter muito impacto nisso. Mas o que acontece é que, se você continuar fazendo isso repetidamente, isso começa a atrair. E porque semelhantes atraem semelhantes no nível do plasma, existem forças tremendas que ainda não descobrimos exatamente como, sabe? Ainda não reconhecemos como elas funcionam. Mas quando você tem quando você ouve algo, por exemplo, você ouve que algo vai acontecer em tal e tal hora, alguma coisa no seu instinto diz, é isso. Ou diz, não, isso não vai acontecer. Então isso é verdade para você. Esse é um momento da sua verdade. E é algo espontâneo. Sabe? Tudo ao que respondemos ou aumenta os problemas ou acaba com eles. Ou traz paz, tranquilidade, segurança, ou traz caos, tumulto e insegurança. Então, nossa resposta ao que já foi criado é grande, é enorme, é poderosa. Outras pessoas estão criando. Agora mesmo, temos muitas pessoas criando caos. Elas estão com raiva, porque a raiva é energia de mudança que não foi permitida ir a lugar algum. E isso vai acumulando. Algo vai mudar, mas não muda. Logo você fica com raiva. Você tem tanta energia de mudança acumulada e não consegue mudar. Você não vai mudar. Algo está impedindo a mudança ou você tem medo de mudar. E isso se transforma em raiva. E então essa raiva é algo que simplesmente é como, certo, recua. Dê uma olhada. Deixe-me te perguntar uma coisa. Tudo bem? Estou tentando me aproximar para não pegar retorno do microfone. Tudo bem. Uma pessoa está com raiva. Tudo bem. Energia. Sim. Se, naquele momento, essa pessoa decidissem uma intenção ou resultado específico que estivessem buscando, isso dissiparia essa energia e a transformaria em movimento? Sim, faz isso. Eu tive muitos alunos que perguntaram, sabe, como eu me livro dessa raiva? E minha resposta é praticamente a mesma. Não, não, não. Você segura essa raiva e usa a energia dessa raiva, que é uma energia de mudança, para fazer algo acontecer do jeito que você quer que aconteça. Então é esse tipo de coisa que acontece quando você ouve histórias sobre a mãe que vê seu filho pequeno, sabe, ser atropelado por um caminhão ou algo assim, ou ficar preso debaixo de um caminhão, e ela vai lá e levanta o caminhão, tira a criança de lá. Ou seja, essa é uma mãe cuja intenção total está focada em eu vou mudar isso. E quando você tem esse tipo de intenção, você está totalmente alinhada com o que eu vou chamar de energia ao seu redor. Então você tem a energia de todo o universo na palma da sua mão e quase nada pode te impedir. E isso é algo que é tão não explorado. Se a China explorou esse tipo de coisa, mas nós não fizemos isso. Provavelmente fizeram no MK Ultra, mas não é público. Então, o que temos é essa oportunidade de canalizar essa raiva. E, em vez disso, ficamos todos envergonhados. E as pessoas no mundo espiritual não querem admitir que estão com raiva, mas estão. E assim, desperdiçam toda essa raiva. Ela acaba derrubando elas, em vez de canalizarem essa energia.
Não há maldade, não há feiura, não só o velho e simples. Eu vou mudar isso porque eu disse, e pronto. Esse tipo de energia. E isso é algo que as pessoas ainda não entenderam direito. Então, Nós não aproveitamos isso. Ok, eu tenho uma pergunta complementar sobre isso. Tá bom. assunto. Então você disse que todas aquelas pequenas espirais com uma faísca de energia na ponta, como você chamou aquilo? Frequências. Ok. Todos esses fótons, as frequências, produzem uma partícula de luz, que é um fóton. Então, o que estou tentando dizer, e você sabe, eu vejo pessoas dizendo: bem, Jesus vai vir e nos salvar. Ok. E eu quero dizer: bem, você é Jesus. Então, como você vai fazer isso? Ah, então, isso traz à tona a intenção de tudo o que é. E o que eu estou me perguntando, o último ponto no ditado da xícara de chá diz que os padrões se auto-organizam e buscam envolver e crescer. O quê? O que significa que eles buscam se manter vivos. Então vemos isso em todo ser vivo no planeta. Ele busca continuar existindo. Certo. Minha pergunta é, e espero ter formulado corretamente: tudo que existe tem uma inclinação, uma tendência. Em outras palavras, há uma inclinação para a luz, uma inclinação para a harmonia ou uma inclinação para uma organização pacífica. Em outras palavras, quando as pessoas dizem que Jesus vai vir e nos salvar, o que elas estão basicamente dizendo, na minha opinião, é que existe uma força benevolente ao nosso redor que vai fazer com que tudo fique bem. Isso significa que há uma tendência para mente ou para o espaço. Em outras palavras, ela tende para a vida ou não se importa? Simplesmente não se importa. Quem se importa? Nós nos importamos. Esse cuidado com a vida está na forma que ganha forma e depois busca se desenvolver ainda mais. E você pode transformar algo bonito, amoroso e gentil em algo feio, ou vice-versa. Você pode transformar algo feio, destrutivo, maldoso em algo amoroso e maravilhoso. Mas se você não tomar nenhuma atitude, então as coisas simplesmente vão acontecer do jeito que acontecerem. A predominância do amor em um espaço vai mudar esse espaço. Mesmo um pouquinho de amor já faz uma grande diferença. Um pouquinho de maldade também faz uma grande diferença. Então, quando dizemos, sabe, que todas as religiões ensinam que Jesus vai vir e salvar alguém, eles, nós, seja quem for, pode ter existido, acho que existiu alguém chamado Jesus. Esse não era o nome original dele, mas foi o nome que ele recebeu depois de ter um despertar completo da consciência. Você se torna um Jesus, e ele fez isso. E então, e porque ele era homem, ele entrou em discussões com as autoridades, que eram o sinédrio e você sabe, os fariseus. Eles não gostaram disso. Então, fizeram o que fazem com todo tipo de pessoa que ameaça o Estado. Eles o executaram. Ele realmente morreu. Ele está em outro lugar agora. Ele trabalha conosco lá, mas não é o único. Há tantas pessoas que já partiram daqui, entraram em uma consciência avançada e disseram: deixe-me ajudar, deixe-me ser útil. Então eles voltam como guias, guias espirituais, anjos, seja o que for. E então existem seres de outros sistemas. Deixe-me ajudar. Por quê? Porque somos um grupo tão único de humanos. Fomos projetados para ser algo diferente. E nós escapamos dessas correntes e agora estamos prestes a nos tornar isso, essa população extraordinária e avançada que está em movimento. Tudo porque descobriu as coisas certas para a evolução,
para estados superiores e para ser capaz de ser mestres do universo. Estávamos falando sobre isso mais cedo hoje. E isso significa que vamos ensinar aos outros. É assim que você evolui. Isso é o que você não faz. Isso é o que você faz. E é para isso que estamos caminhando. E existem seres que realmente estão trabalhando conosco só por esse motivo. Mesmo assim, acho que você lembra de eu ter dito que tive uma grande discussão com eles quando disseram que era tarde demais. Sabe, vocês estão indo ladeira abaixo, vocês vão se autodestruir. E eu fiquei tipo, não ousem desistir de nós, nem pensem nisso. Essas pessoas são incríveis e elas só se mexem no último minuto. Elas precisam encarar a realidade. E tem muita gente acordando agora, encarando essa realidade. E para aqueles que já estavam despertos, alguns de nós estão acordados há 45 anos. Tem sido uma longa jornada, uma jornada difícil e longa. E aí é tipo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos caminhando para um estado mais elevado de existência. E há lugares ao redor do planeta onde podemos experimentar alguns desses portais. E eu acho que isso é algo com que precisamos aprender a nos sintonizar. Então, e coisas acontecem às quais normalmente não prestamos atenção e que geralmente não consideramos como eventos do dia a dia, mas são sim. E eu acho que, uma vez que aprendemos quais são algumas dessas possibilidades, como é mesmo aquela história? Vamos usar botas de 7 léguas e dar esses passos de 7 léguas. Então, ok, eu quero. Antes de irmos para o próximo print, eu acabei tomando a palavra. Eu queria. Eu só quero aprofundar em uma questão. Porque eu acho que os humanos neste planeta, especialmente nas culturas ocidentais, foram sistematicamente apequenados por quem está no poder. E de forma deliberada. Deliberadamente. Então, eu acho que seria uma boa ideia, sabe, destacar por que essa versão do ser humano é tão incrível. E as coisas que me vêm à mente são nossa ampla gama de emoções. Sim, quero dizer, nós temos uma profundidade de compaixão que é incomum, certo? No universo. Temos uma criatividade incrível. Tenho certeza de que há outras coisas que você poderia apontar. E outra coisa que acho que você já mencionou antes é que nosso corpo é muito resiliente. Quero dizer, eles têm tentado nos envenenar há décadas e ainda estamos aqui, eu sei. Constrangimento. Então, o que você pode e não pode? O que eu deixei de fora nessa lista de por que essa versão específica de um humano encarnado é tão única? Então, você sabe como é quando você passa por algo horrível com alguém? Você meio que sente uma afinidade com essa pessoa. Sim, hahaha, sim, ok. Laço criado pelo trauma, esse é um fator importante aí. Nós começamos como uma coisa, acabamos nos tornando outra. Um grupo diferente de ETs chegou e começou a bagunçar tudo. Ok. E eu já falei e dei palestras sobre esse processo desse segundo grupo de ETs chegando. O que eles estão fazendo, o processo deles, as etapas, como eles trabalham. E que estamos na fase final. Então, ainda temos todo esse potencial. Nossa compaixão, o fato de termos essa emoção intensa. A emoção é o poder que puxa o gatilho dos seus pensamentos. É meio uma analogia ruim, mas é que você precisa de emoção para fazer as coisas acontecerem. E nós temos essa emoção de sobra. As pessoas vêm aqui para se banhar na nossa energia, que na maioria das vezes é bem ruim, mas é tão poderosa. Ela energiza outros seres e outras coisas. Nós somos meio que... Eles vêm aqui para se lembrar do que não fazer.
Então, outra coisa é que aprendemos muito rápido com a experiência. Outra coisa é que nos curamos como por mágica. A maioria dos ETs, sabe, se eles quebram a perna, leva 5, 6, 7 anos para se curar. Nós estamos curadas e andando em 5 ou 6 semanas. E eles ficam tipo: como vocês fazem isso? Então, nós temos coisas que eles não têm. O fato de tirarmos conclusões precipitadas é um sinal do poder da consciência de captar novas ideias. Agora veja bem, não estamos agarrando muita coisa que vale a pena manter, mas isso não vem ao caso. A questão é que somos rápidos, rápidos para captar as coisas e então responder e reagir. E isso é muito, muito poderoso. Tudo isso aponta para o poder. E quando você tem um grupo de pessoas que passou por algo juntas e transcenderam esse problema e descobriram, ei, você não engana mais. Então tem isso, essa unidade de, vou dizer, é mais como uma integridade e um conjunto de limites éticos que começam a tomar forma. E você não pode derrubar esse tipo de pessoa. Elas são criativas demais. Como você disse, elas estão muito dispostas a sair do padrão, ser ousadas e tentar coisas muito mais interessantes e fora do comum do que de costume. E porque tivemos um ambiente tão rico que originalmente foi criado para outra pessoa, nós temos essa biblioteca rica de pensamentos, ideias e linguagem, a linguagem da energia, que são as coisas. As coisas são energia, e todas as coisas na nossa realidade são linguagem para esse tipo de realidade. E é tão rico, tão rico. É como, meu Deus, nós somos uma biblioteca em cores vivas e vivendo a vida. Além disso, temos DNA, um DNA incrível. Então é por isso que somos considerados tão especiais. É por isso que eles estão tão dispostos a proteger e ainda assim continuar insistindo, sabe? Tipo, olha, levante do sofá. Você tem que se levantar. Você tem que agir. Você tem que fazer uma mudança. Você tem que pensar diferente. Você tem que agir diferente. Então está chegando, está chegando. Certo. Obrigada por isso, Penny. Quero passar para o próximo slide que chamou minha atenção na Tesla Tech Talk. E, novamente, vocês podem acessar isso online. Custa só $99. Vale a pena. Certo. Então, a mente é a matéria-prima primordial. Certo. Então, essa é a mente universal. Certo. Consciência. Eu adoro isso. Isso me dá arrepios. A consciência é sua principal ferramenta de poder. É, isso mesmo. É da natureza da consciência criar. Sim, quero dizer, é só observar. Está procurando algo único e novo e eu adoro isso. Sim, faz isso. Tudo deixa uma marca de sua energia e consciência em tudo o que toca. E como a Penny explicou na palestra, por exemplo, qualquer que seja o celular que você tem ou o computador que você tem, toda pessoa que tocou nisso, tudo o que aconteceu com isso está armazenado nesse campo de energia. Isso mesmo. O que eu acho notável, porque voltando ao meu desabafo anterior, uma vez que desenvolvemos nossa sensibilidade, vamos conseguir olhar para alguém e saber que essa pessoa está mentindo? Sim, isso também. Lembra de quando falei sobre aqueles estados de total conhecimento em que eu sabia de cada detalhe, cada fio individual na minha colcha e tudo que já havia tocado nela? Nós tivemos isso, provamos isso no laboratório. E isso era algo que. Deixa eu falar sobre esse pequeno experimento que fizemos. Nós tínhamos uma planta, tá? Uma das mulheres que frequentava o laboratório, que realmente tentava apoiar o trabalho do Left, tinha um anel de ouro, sua aliança de casamento, e ela colocou ao redor de um dos caules da planta.
A planta imediatamente reagiu, apresentou uma assinatura de frequência diferente. Nós a tínhamos conectada ao equipamento. E assim que ela tocou, teve uma frequência diferente. E quando ela colocou o anel na planta, aconteceu algo totalmente novo e inesperado. Então, ela deixou o anel lá por um tempo. E estávamos conversando. Ela tira o anel e vai para casa. Periodicamente, depois disso, aquela planta emitia um sinal como se estivesse chamando o anel para voltar. Ela emitia o sinal do anel, o mesmo sinal, como se não tivesse esquecido que aquele anel esteve em seu caule. E fizemos isso com algumas outras coisas, sabe? E pedimos para alguém apenas tocar em um ombro, sabe? Assim mesmo. E o registrador gráfico, sabe? Tudo ficava completamente maluco. Tudo, absolutamente tudo, responde imediatamente ao menor sinal. Eu diria intrusão ou toque de outro tipo de energia. E foi surpreendente, realmente é. E então o que aprendemos é que tudo lembra de tudo. Todo mundo que já tocou nisso, você afeta tudo com o que entra em contato. Cada palavra que você fala, quem ouve isso, carrega a sua energia dentro de si. Elas se tornam essa energia gradualmente, com o tempo. E isso foi tipo, meu Deus. E nós fomos ainda mais longe para descobrir que, sabe, a água nunca tinha tocado numa bola de futebol americano. Mas ela sabia quando o touchdown da vitória foi marcado no Super Bowl e coisas assim. Então, foi realmente uma série de pesquisas sobre consciência que foram surpreendentes. Então, vou deixar assim. Você mencionou também, e eu já tinha ouvido você contar essa história antes, onde quando duas pessoas se encontram, sim, por uma fração de segundo, elas trocam de lugar. Sim, e passam pelo campo de energia da outra pessoa e depois voltam imediatamente. E você diz ou disse que já viu isso acontecer várias e várias vezes. Sim. Isso quer dizer, você está dizendo que consegue ver fisicamente com seus olhos a energia? Então você vê, o que você está vendo? Você está vendo cores? Você está vendo como um campo áurico que se move de um lado para o outro? Ok, então deixa eu explicar para que as pessoas entendam. Eu não estou sempre procurando por isso. Ok. Mas já houve várias vezes em que eu estava em algum lugar, sabe, no McDonald's, quando eu costumava ir ao McDonald's, sentada com meu café ou chá, ou seja lá o que for, apenas observando as pessoas. Alguém entra para pedir um hambúrguer e o garoto atrás do balcão e a pessoa que entra para pedir o hambúrguer trocam de lugar e viram a outra pessoa por uma fração de segundo. O que eu realmente vi foi o corpo de energia, o corpo de plasma da pessoa pedindo o hambúrguer, entrando direto na pessoa atrás do balcão e atravessando-a, e vice-versa. A pessoa atrás do balcão atravessou o balcão e entrou na pessoa que estava fazendo o pedido, e depois voltou novamente. E sabe, quando você está sentada ali, meio que em um estado de devaneio, olhando, é como se. Espera, o que? O que foi que eu acabei de ver? E então comecei a perceber que isso acontecia o tempo todo e que você tem que estar na posição certa. Às vezes ajuda se tiver luz atrás das duas pessoas, e aí você vê essa troca acontecendo. Às vezes é à distância, às vezes é de perto. Algumas vezes eu mesma já experimentei isso, me tornando a outra pessoa e depois voltando. É só, sabe, é uma daquelas coisas que fazemos naturalmente e que todos os sistemas de plasma buscam se unir, e nós somos plasma. Então, isso e as pesquisas que foram feitas mostram que o plasma se move através de qualquer coisa.
Ele não é parado por matéria física de qualquer densidade. Ele simplesmente atravessa. Então, as perguntas seguintes sobre isso são: isso também seria verdade? Tipo, quando você vê dois cachorros se encontrando e eles começam a se cheirar, eles fazem isso? Sim, E o que você acha que é o propósito disso? Conhecer o outro. E existe um reconhecimento em microsegundos das semelhanças? Ou é só para conhecer aquela assinatura energética, para que você tenha mais informações do que tinha antes de trocar de lugar? parece que sim. E eu estou meio que supondo aqui, porque nunca parei realmente para perguntar a alguém: por que você acabou de se tornar a outra pessoa? Eles provavelmente achariam que eu sou maluca. Mas eu suponho que, porque queremos tanto conhecer uns aos outros, acabamos fazendo isso automaticamente. E então voltamos. Mas aí temos todos esses filtros. Não diga isso, não pense nisso, não fique sabendo disso, apenas ignore isso. Lembra quando você talvez já me ouviu falar sobre os primeiros dias, os primeiros 3 anos depois da Kundalini, quando eu tinha uma consciência ilimitada. E eu conheci alguém novo e eu sabia tudo sobre essa pessoa, tudo mesmo. E então, sabe, eu mencionava alguma coisa e ela ficava um pouco chateada porque eu mencionava algo que eu sabia por ter trocado de lugar com ela naquele instante da apresentação. E sabe, ela ficava tipo, sabe, quem te contou isso? Como você sabe disso? E aí eu fico toda enrolada para falar. Blá, 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 blá. Sabe, às vezes eu achava que elas realmente tinham me contado, mas as pessoas gostam de privacidade e gostam de. E essa é uma regra entre os ETs. Você ignora o que alguém quer que você ignore, mas você não esquece. Você leva em consideração o que você sabe. Então, se você, digamos, se você vai comprar um carro usado e encontra um vendedor de carros usados, e ele é um verdadeiro picareta, e você sabe disso de certa forma, você não confia totalmente nele. Você sabe, você compra um carro por sua própria conta e risco. E realmente é uma boa ideia verificar o carro, se conectar com o carro. E porque não são só pessoas com quem trocamos, são coisas também. Então, tudo bem, isso não tem nada a ver, é só pura curiosidade. Certo. Você consegue ligar isso de novo? Sim, eu faço isso toda quarta-feira no Chá e Consciência. Alguém entra e eu fico tipo, tudo bem, eu aceito. Eu não saio disso até terminarmos. Eu entro. Aqui está o que eu percebo. Isso é o que chama minha atenção. Às vezes é a coisa mais importante, às vezes é a menos importante, porque eles têm tanto medo da verdade, que você diz a coisa menos ameaçadora e aí talvez vá chegando em algo que seja mais importante em outro momento. Então, muito sensível ao que as pessoas estão dispostas a ouvir. E sabe, eu sou praticamente aberta a tudo, mas muita gente não é. E você tem que respeitar isso. Tem que respeitar. E você faz isso de uma forma tão incrível. Eu penso nisso o tempo todo, então, obrigada. De nada. Quero passar agora para aplicar o que acabamos de discutir ao que mencionei naquele e-mail, quando disse que estou tentando entender o que diabos estamos fazendo aqui. Ok. Ha. Sim. Sabe, eu sou uma. Se você me der um desafio, eu vou, eu quero resolver. Se você me der um problema, eu quero resolver, eu quero, né? Sabe, esse é o meu jeito. Algumas pessoas não se interessam por isso, outras sim. Certo. Então, Meu, principalmente porque
Sabe, desde que comecei a levantar a cabeça da lama e olhar ao redor, tem sido como a gente conserta essa realidade, sabe? E isso me ocorreu recentemente. Quero dizer, sabe, isso vinha e voltava na minha cabeça, que isso é 3D. No 3D, você tem guerra, você tem ganância, você tem corrupção, você tem assassinato, você tem violência. Esses são componentes do sistema de realidade em que vivemos. Isso não vai mudar. Então, estamos no 3D. Bem, parcialmente. Acho que alguns de nós estão no 4D. Pode ser que haja algumas pessoas no 5D. Então, o que estamos fazendo, Penny? Estamos tentando? Você está aqui neste momento com sua equipe para trabalhar com as pessoas que têm interesse nesse assunto, para prepará-las para subir para um diferente. Para sair da 3D e passar para a 4D e 5D. Então, temos um coletivo maior desse tipo de humano trabalhando em uma frequência mais elevada. Essa pergunta fez sentido? Sim, então, deixe-me dizer assim: o que estamos fazendo aqui? Lembra do que eu disse no começo? Cada partícula que se une a outra partícula começa a se comunicar de uma forma que pode evoluir para algo maior. Ok? Então somos nós. Temos 8 bilhões, talvez nem chegue mais a 8 bilhões. Perdemos bastante gente. E as pessoas não estão se reproduzindo, não estamos nos repondo. E eu vejo isso como um sinal de que estamos nos preparando para deixar a 3D. Mas isso é outro assunto. Então, estamos aqui para evoluir o eu. E estamos aqui para você. Se alguém te pegasse e te colocasse em um planeta sozinha, você não sobreviveria. Nós precisamos umas das outras. Precisamos absolutamente umas das outras para sobreviver. Então, quando uma realidade deixa de funcionar, você vai embora, porque sua presença apoia a realidade que é feia, que não funciona, que é maligna, etc, etc. Você pode ir embora e ir para outro lugar. Você pode ir embora e voltar para o caldo primordial. Você pode ir embora e dizer: ok, eu quero subir para uma faixa mais alta de frequências, onde esse tipo de coisa não acontece. E eu acho que temos um pouco de tudo acontecendo aqui. Quando, vamos dizer assim, vamos dizer que 50% das pessoas do planeta foram embora. Os 50% restantes teriam que recomeçar tudo, porque não haveria pessoas suficientes para sustentar as grandes corporações na forma atual, para trabalhar nessas corporações. Simplesmente não há pessoas suficientes. Muitas das pessoas que iriam embora seriam justamente aquelas dessas grandes corporações. Eu não quero implicar com elas, mas elas são um grande problema. Elas se disfarçam de humanos inorgânicos, seres inorgânicos, pessoas. Elas são consideradas pessoas e têm todos os direitos de uma pessoa. E quando ficam grandes o suficiente, elas acabam se sobrepondo aos direitos humanos. Então, estamos aqui evoluindo, indo em direção a algo melhor. Quando você passa para uma faixa mais alta de frequências, digamos que vou ter que inventar algumas frequências. Vamos dizer que o cérebro da maioria das pessoas funciona entre 0 e, digamos, 14 ciclos por segundo, o que é bem baixo. Então, vamos colocar esse limite em 20. Com 20, você começa a entrar em estados alterados, de verdade. Mas aí tem outra faixa que vai de, digamos, de 10 a 30. E tem outra faixa que vai de 20 a 40, 50 ou 60. Quanto mais você sobe, maior a faixa fica. Espero que isso faça sentido. Então, de 10 a 20 seria uma faixa, e de 20 até, digamos, 50 seria a próxima faixa. E então, você sabe, a próxima faixa teria uma variação de 40 a 50 ou 60 ciclos por segundo. E os seres, as pessoas que vivem nessas faixas de frequência, são poderosos. Você diria isso?
Eles têm uma consciência poderosa em cada pessoa. Então é isso que estamos fazendo aqui. Estamos brincando com a vida. E mesmo assim, ninguém quer ir embora e ficar sozinho em algum lugar. E eu já fiz isso, pode confiar em mim. Você não quer isso. Você não quer. Não existe nada mais maravilhoso do que as pessoas ao seu redor, por mais bagunçado que seja. Por pior que seja para algumas pessoas. Acredite ou não, é reconfortante ter todas essas pessoas. Então as pessoas se juntam em um mundo, elas criam um mundo, elas experimentam, elas levam isso ao auge. Nós atingimos nosso auge na década de 1950 e então isso começa a se deteriorar. E esse período de deterioração mostra que podemos fazer melhor. No íntimo, as pessoas dizem que podemos fazer melhor, podemos fazer mais. E então elas pegam tudo o que foi aprendido no período de degeneração e levam isso para um nível mais alto, que não tem corrupção, que não tem a feiura, que não é orientado para a morte, onde todos os sistemas são muito, muito mais receptivos à vida. E há alguns dos sistemas para os quais estamos nos movendo ou que vamos ter a opção de entrar que são simplesmente impressionantes. Não tem outra maneira de dizer. Para mim, é tipo assim: posso ter todos eles? Sabe, eu não quero ser gananciosa, mas existem alguns sistemas incríveis por aí. Não tem outra maneira de dizer isso. Então, sim, estamos evoluindo, estamos mudando, estamos esperando. Os iniciantes, as pessoas que começaram a se mover para uma faixa de frequência diferente, estão ficando cansadas de esperar que pessoas suficientes alcancem esse nível. Então, provavelmente vai chegar um momento, talvez durante este inverno, entre, digamos, o final de setembro e durante o inverno, em que vamos dizer: ok, sim, já chega. E você já vem dizendo isso há um tempo, não é mesmo? Então, já deu para mim. Chegou ao ponto em que, sabe, está entediante. É mesmo. É entediante e desinteressante. Sim. E Nós sabemos o poder que temos em nossas mãos, mas você não pode usar esse poder de forma eficaz em um ambiente tridimensional. Você precisa subir para onde as coisas são menos densas. E então as coisas respondem muito mais. E aí você precisa ter cuidado, porque tudo responde demais. Então, é uma experiência totalmente nova de aprendizado. eu vejo isso na minha própria vida, sim. Onde as coisas aparecem incrivelmente rápido. Sim. E eu paro e penso, cara, imagina quando você manifestar instantaneamente o que está passando pela sua mente. Tchau. Você tem que estar no controle dos seus pensamentos. Sim. Você tem que ter isso realmente claro, sim. 3D é uma experiência, é isso que eu posso dizer. Certo? E definitivamente é um terreno fértil para aprendizado. Acho que sim, é. Isso talvez a gente esteja entrando no território de tentar ensinar meu gato a usar o computador aqui onde eu ando matutando. E eu tenho certeza de que as pessoas, vocês que estão assistindo, eu sei, imagino que vocês também sentiram isso. É tipo assim, isso está ficando cansativo e desgastante, e as mentiras nem mesmo é simplesmente entediante. É simplesmente entediante. E para mim, eu odeio ver o desperdício da criatividade humana. Estamos tão atolados nesses sistemas estúpidos que sugam toda a nossa energia e nos fazem fazer login, colocar a senha 9 vezes, pular, girar e dar voltas. Sabe, estamos tão atolados por esses sistemas ridículos que só servem para nos desgastar. Sinceramente, já cansei disso. É. Mas eu não consigo ver como a gente chega no próximo estágio. E é que o 3D fica aqui.
E a gente meio que, sabe, a gente simplesmente passa para essas coisas novas e acorda um dia e, A gente não sabe, a gente não tem certeza. Então, uma das coisas que eu vou. te interromper bem aqui. O quê? Pode falar, você faz isso o tempo todo. O quê? E eu digo isso o tempo todo, Penny, quando você não está lá. Você provavelmente me ouve. O quê? eu acho que a Penny sabe muito mais do que está dizendo. Ok, ok. Então, mas o que você quer dizer? Você quer dizer que eu não sei ou que você não sabe? Eu não sei ao certo, Mas deixa eu compartilhar o que eu sei. E talvez esse seja um bom momento. Assim, viu? O cachorro está deitado. Penny está com um cachorro. Acho que ele quer sair para fazer xixi. Então, deixa eu só compartilhar. A gente estava conversando antes de começar sobre algo que aconteceu no corredor do hotel em Albuquerque. E isso aconteceu 4 ou 5 vezes, e sempre no mesmo lugar. Você quer levar ela para fora para fazer xixi? Não. Eu não quero. Acho que ele vai ficar bem por alguns minutos. Então, Um, so I estou no saguão. Estou no saguão do Hotel Crown Plaza. E eu caminhei em direção ao elevador. E enquanto eu estou andando por esse corredor, tem um lugar onde, sabe, tem muita gente. E todos estão esperando o elevador. Eu paro junto com eles. E enquanto eu estou lá, de repente, o mundo inteiro começa a se expandir. Eu senti como se estivesse ficando sem peso, absolutamente sem peso. Eu podia sentir uma brisa passando por mim, não ao meu redor, mas através de mim. E foi tipo, uau, sabe? O que está acontecendo? Essa foi a primeira vez, tipo. A segunda vez foi tipo, uau, isso aconteceu no mesmo lugar. E então, na terceira vez, eu realmente parei e fiquei lá por 1 minuto e meio que fechei os olhos, mas você não pode fechar os olhos em um corredor público por muito tempo. Mas a sensação era tão intensa, era como se eu estivesse entrando em outro mundo, ou tivesse a oportunidade de entrar em outro mundo. E eu pensei, será que é só o simbolismo? Um corredor é um ponto de transição. Um elevador é um símbolo de ascensão. E então, mas aí na quarta vez e na quinta vez, foi como se eu pensasse: isso é uma região híbrida. E eu já estive nesse hotel muitas vezes, nunca tive essa experiência. Eu sei que áreas híbridas se movem. E uma área híbrida é uma área onde como posso dizer, duas dimensões se sobrepõem. E você pode entrar em qualquer uma delas. E na terceira, quarta e quinta experiência, eu fiquei lá parada, tipo, meu Deus, essa é uma área híbrida. E então, depois que saí do hotel, estava voltando de carro pelo país. E eu estava atravessando um estacionamento em algum lugar. E eu nem lembro do estacionamento. Só lembro que estava naquele modo de não prestar muita atenção, sabe? Pega sua mala, pega sua bolsa e, sabe, pega todas as suas coisas. E eu realmente não estava pensando em nada. E estou atravessando o estacionamento e eu ouço um clique. E eu vejo isso como se fosse quase uma porta se abrindo, ou como uma cortina balançando, como se tivesse balançado com o vento, ou a porta tivesse se aberto com a brisa. E eu estou olhando para outro mundo. E então eu voltei e houve outro clique. E eu fiquei tipo, o que foi isso? E então aconteceu de novo em um motel no dia seguinte. Então não era um local específico. Foi só um momento em que eu pensei, ok, tem aquele clique naquela porta. E foi tão rápido. E eu fiquei tão chocada que não tive chance de registrar o que havia naquele outro mundo. Eu só percebi que a porta abriu e depois se fechou rapidamente. Mas acabei percebendo que tem uma mensagem ali que diz que a porta está se abrindo.
sabe? E que você vai receber um convite, você vai poder entrar ali ou algo desse tipo. Então, o que eu percebo, especialmente agora, é que sempre agosto sempre tem alguma coisa para mim. Coisas incomuns acontecem comigo em agosto. E então eu pensei, ok, eu já tive tipo 4 ou 5 situações em Albuquerque e agora mais 2 em, sabe, 2 lugares diferentes no caminho de casa. Um, O que isso está me dizendo? Está me dizendo que ou eu estou me preparando para algo ou que a ponte para esse novo mundo está se abrindo. Eu não sei, eu só tenho que continuar e observar para ver se algo acontece, o que acontece, se é que acontece. Então eu fiquei meio impressionada com isso. E eu acho que nós vamos ser apresentadas a oportunidades. Vão ser mensagens. Normalmente, eu sou uma das primeiras a trazer essa mensagem. E é por isso que eu estou compartilhando isso, porque as pessoas vivenciam coisas, mas não prestam atenção. Elas não percebem o que acabaram de vivenciar. E o que estou dizendo é que está na hora de prestar atenção, porque se algo assim acontecer, isso é uma mensagem do universo, da sopa, dizendo que você é uma candidata a ir para esse novo mundo. Certo. Então, a questão que surge para mim é: e nós vamos voltar para o hotel na conferência. Certo? E você tinha dito antes que o plasma interage. Sim. E ele procura por similaridades ou tipo, o que você está fazendo? Eu posso fazer isso? O que você pode fazer? Algo assim. Certo, isso é verdade. Você acha que foi por causa da energia das pessoas que estavam lá? oh, Que houve uma mudança na energia, nas frequências daquele hotel. Eu não tinha pensado nisso. É uma boa observação. Isso é uma possibilidade porque todo mundo lá, quer dizer, não todo mundo, mas muitas pessoas lá estavam na conferência que vieram para ouvir sobre a tecnologia. E era óbvio, sabe, que havia esse fio condutor de interesse pela consciência em muitas das apresentações. Não todas, mas até mesmo aquelas que, sabe, que não eram realmente sobre consciência. Eu não acho que eles entenderam o quanto o que eles estavam dizendo se encaixava no modelo de consciência. Eles só não chegaram lá ainda. Não seria interessante entrevistar cada um desses apresentadores? E perguntar para É, eles um conjunto de talvez 25, 30 perguntas. Tipo, você já passou por algo assim? Ou o que você pensa sobre isso? Eu acho que isso seria uma oportunidade única de aprender muito sobre os rumos da consciência. Porque cada uma dessas pessoas está pensando em criando um conjunto totalmente novo de coisas, sabe? Processos. nova tecnologia? Sim. Agora, uma das coisas que percebi é que muitos dos colegas que estão tentando produzir over Unity ou provar isso ou aquilo, eles ainda estão trabalhando com coisas, motores e coisas desse tipo. E eles ainda não entenderam isso. Deixem tudo isso de lado. É realmente sobre energia. Sim, E eu acho que se eles conseguirem colocar na cabeça deles que o estudo da consciência é realmente o estudo das frequências, então eles poderiam começar a perguntar: qual é o conjunto de frequências desse pedaço de metal, ou desse laser, ou desse motor, ou seja lá o que for? Qual é a consciência desse equipamento e começar a avançar? sim. Acho que estamos bem no limiar. Estamos mesmo. É. E eu também quero ressaltar, sabe, que há momentos em que todos os esforços dos, vamos chamá-los de meninos travessos, ou seja lá quem for, tentando, bem, chamar o grupo que está tentando suprimir a humanidade. Às vezes eu rio pensando, nossa, eles fizeram um trabalho tão bom, obrigada. É, eles fizeram mesmo. Quero dizer, eles realmente fizeram. E o que me chamou a atenção nas últimas 24 horas
É que você não precisa fazer nada além de fazer uma pessoa se sentir pequena e impotente. E isso paralisa tudo. Sim, É, lava tudo. isso é, e eu posso dizer isso, e tenho tentado lembrar da palavra, Penny. Talvez você consiga pensar nela. É mais do que diminuído. É como se estivéssemos andando com baixa autoestima. Nós temos, eu gosto de dizer, excluídas da conversa. Quando a ciência dizia que nada é real, a menos que seja objetivo e que todo mundo possa ver, sentir e descrever a mesma coisa. Bem, isso simplesmente excluiu toda a subjetividade de cada indivíduo. Nós ficamos de fora da conversa. E quando você não está na conversa, você não é real. O que você diz, o que você pensa, não conta porque é subjetivo. Bem, isso é uma bobagem. Isso simplesmente não funciona a longo prazo. É um bom equilíbrio entre o objetivo e o subjetivo. E eles ainda não conseguiram entender isso direito. E sim, eles fizeram um trabalho magistral de esmagar todo mundo, realmente puxando o tapete de todos, como se eles não existissem. E algumas pessoas acham que eles não existem. É tão triste. O potencial que foi perdido é de deixar qualquer um perplexo. Tudo bem. É de enlouquecer. O que pra mim é, sabe, toda essa besteira entediante e tudo mais, é tipo outra guerra idiota. Tá bom, sabe, lá vamos nós. É tipo, você pode, sabe, pelo menos inventar algo novo, sabe? Certo. É um desperdício pensar em onde poderíamos estar. E eu estava pensando mais cedo hoje, onde a humanidade estaria se não tivéssemos tido esse pequeno, sabe, problema com seja lá quem for. Quero dizer, a gente estaria em e eu acho que num lugar incrível. Bem, veja por esse lado. Sim, tivemos um contratempo, mas esse contratempo vai resultar em um grande salto à frente e em um enorme benefício no futuro. Porque teremos passado por uma situação em que fomos enganados por falsos líderes. Isso não vai acontecer depois que tudo isso acabar. Sabe, esse é um bom ponto. É como aquele estilingue. Quanto mais você puxa para trás, Isso mesmo. quando a gente for liberada, vai ser tipo. E nós vamos, na minha opinião, seremos espertas. Sim, e estamos ficando espertas. E o que eu vejo quando olho ao redor são pessoas sentadas fazendo isso. Só olhando, observando, é tipo: vocês não estão nos enganando, mas não vamos agir até que surja a oportunidade para isso. E vocês vão cometer um erro em algum momento, e nós vamos agir, e vocês vão estar acabados. Sim. Seja qual for esse sistema que as pessoas estão de olho, todo mundo está de olho em um sistema diferente que não está funcionando. E eu acho que tem algumas coisas chegando que as pessoas vão perguntar: onde você esteve nos últimos 30, 40 anos? Então, está chegando. Eu realmente quero que as pessoas entendam que o que está vindo é realmente maravilhoso. Então não vai haver alguns momentos desconfortáveis e provavelmente alguns tolos vão mostrar o jogo quando as coisas desmoronarem, porque eles vão surtar. Não se envolva nisso. Fique longe disso. Precisamos que você fique afastada para que esteja aqui para a nova terra. E o que é tão. Isso me empolga de um jeito que eu quase não quero pensar muito nisso, porque é tão empolgante. Eu sei. A realidade é muito mais legal do que o que a gente tem vivido. É, E tem o potencial, a criatividade e a inovação. E é simplesmente isso. é, é. Isso é tão bom. E eu ouço isso de todo mundo. Sabe, nas transmissões ao vivo, eu nunca tenho a chance de ver o que está sendo dito, mas depois eu volto e leio alguns dos comentários das transmissões ao vivo. É tipo,
E você pode ver a sabedoria das pessoas brilhando. Você pode ouvir a raiva delas aqui e ali. Mas elas estão prontas, elas estão se preparando. É tipo, ok, vai em frente. Pode colapsar todo o seu sistema. Nós temos ideias. Sim. Sam, Bem, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Penny? Isso foi tão útil para mim e eu sei que foi muito útil para todo mundo. Eu agradeço muito. Eu agradeço muito. então o que eu diria? Um, Me desculpe, é que eu bati o olho no que você escreveu sobre eu estar na conferência feito pinto no lixo. Eu disse, Penny, eu falei. Eu fico pensando em você naquela conferência. Eu fico pensando, aquela garota tá como um porco na lama agora. É, Eu estava mesmo, é verdade. Eu tô tentando pensar em algo sério aqui, Dorothy, pro final. Acho que, sabe, tudo que posso dizer é que estamos chegando ao feriado do Labor Day. Tá bom, é um feriado. Vai se divertir, aproveita, faz algo ousado, viva a vida do seu jeito. Provavelmente vamos enfrentar algumas dificuldades a partir do final de setembro. Só se prepare. Você sabe, psicologicamente, é aí que o jogo é ganho ou perdido. Prepare-se. prepare-se. E eu quero contar uma pequena história que tem a ver com a Penny. Ela acabou de dizer, sabe, os feriados estão chegando. Seja ousada, faça algo divertido. Tem um pequeno circuito que eu faço caminhando no meu bairro. E tem um garoto no meu bairro. E quando eu digo garoto, ele parece ter uns 20 e poucos anos. Tá bom. E de vez em quando, Penny, ele aparece por aqui, andando naqueles veículos de duas rodas, tipo um skate no meio. E ele se move quando você coloca o pé para frente e para trás. Ou seja, não tem guidão. É só nesse aparelho que vai automaticamente. E ele está usando uma jaqueta de couro, está de capacete, com fones de ouvido e a música está tocando alto. E ele passa por mim tão rápido, e toda vez que faz isso, simplesmente alegra o meu dia. Sim, Você não vai nos parar. Olha aquele garoto. certo. Ele está se divertindo tanto, descendo essa rua de 3 pistas feito um foguete, se divertindo pra valer. E isso simplesmente eleva tanto o meu espírito, porque a gente tem tanta energia, diversão, empolgação e determinação. É como se acho que ele nem percebe o quanto ele alegra o meu dia tantas vezes. Provavelmente não. E ele é tão sortudo porque nessa idade eu também não estava prestando atenção no mundo. Eu estava ocupada fazendo minhas coisas, achando que ia dominar o mundo. É, claro. E então, sabe, a realidade começa a ter seu impacto. E aí você aprende. Mas sim, tem uma fase maravilhosa ali em que você simplesmente faz o que quer. Eu adoro isso. Isso me faz amar ainda mais a humanidade quando vejo isso. Eu sei, meu Deus. Sim, vão lá fora e mostrem sua humanidade, pessoal. Mostrem sua humanidade. Sim. Façam algo selvagem e maluco e contem pra gente depois. Certo, amém, tudo bem. Muito obrigada, Teni. Sou muito grata a você hoje. Obrigada. Eu acho, sabe, eu acho que talvez eu traga um pouco do meu material de plasma, as fotos que eu tenho do trabalho no laboratório, algumas das, tipo, os mistérios da equipe, da próxima vez que a gente conversar. Sim, Sim, é tipo, uau, essas são fotos que realmente fazem seu cabelo arrepiar. acho que isso seria tão divertido. Acho que seria. Eu adoraria isso. Ok, tudo bem. Bom, a gente se vê de novo em algum momento de setembro. Setembro. 14 de setembro.